Vice-presidente da Câmara ameaça pautar a anistia aos golpistas na ausência de Mota. O plano bolsonarista foi anunciado por Altineu Cortes PL em uma coletiva de parlamentares da oposição para tratar da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O grupo anunciou obstrução da pauta do Congresso. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro PL, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, mobilizou a oposição no retorno das atividades do Congresso nesta terça-feira 5. Parlamentares aliados ao ex-capitão anunciaram a obstrução da pauta da Câmara e do Senado e uma arriscada manobra para forçar a votação do projeto de anistia aos golpistas. A ideia, segundo os bolsonaristas, é pautar a anistia assim que o presidente da Câmara, Hugo Mota Republicanos PB, estiver ausente. O comando da casa, quando Mota não está presente, é de Altineu Cortes PL-RJ, o primeiro vice-presidente da Câmara. O bolsonarista confirmou que dará andamento na manobra assim que estiver chefiando uma sessão deliberativa. Diante dos fatos que se apresentam, já comuniquei ao presidente Hugo Mota que o primeiro momento que exercer a presidência plena da Câmara, quando Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. Essa é a única forma de pacificar o país, declarou o político. A manobra, se colocada em prática, romperia acordos e implodiria a cadeia de comando da Câmara. Mota ainda não comentou publicamente o anúncio da oposição. Aposta na obstrução. Segundo os bolsonaristas, a ideia é usar a obstrução das votações no Congresso como uma forma de pressionar, além de Mota, o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre União AP. A estratégia, segundo os líderes da oposição, visa destravar pautas consideradas prioritárias pelo grupo. As pautas foram listadas por Flávio Bolsonaro PL-RJ, senador e filho do ex-presidente preso em Brasília, anistia aos golpistas e o fim do foro privilegiado. Também está no radar o andamento de um pedido de impeachment de Moraes, que deve ser analisado no Senado. Segundo os parlamentares, o foro privilegiado entrou na mira por estar servindo para apequenar o legislativo e ampliar a influência do judiciário sobre o Congresso. Para o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho PL-RN, mudanças recentes no alcance do foro foram determinantes para manter Bolsonaro sob julgamento do STF. Marinho também criticou Alcolumbre por não dialogar com o grupo, e cobrou que ele dê seguimento a pedidos de impeachment contra Moraes. É importante que ele tenha estatura neste momento e permita a abertura do processo de impedimento por crime de responsabilidade em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, disse. Defesa de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também aproveitou a coletiva para reforçar a defesa do próprio pai. Segundo disse, a decisão de Moraes desrespeitou ritos processuais. Fui eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu para postar, para burlar cautelar, para usar redes de terceiro para se promover. Postei por minha convicção por achar que não tem nada que confronte essa medida cautelar ilegal do Alexandre de Moraes, mas mesmo assim ele toma essa decisão sem nenhum outro ministro, sem ouvir o Ministério Público Federal, declarou. Denúncia aponta que Moraes teria violado o LGPD em apuração sobre 8.1. Relatório da Civilization Works cita o uso irregular de dados biométricos e redes sociais por equipe ligada ao TSE para investigar manifestantes fora dos canais legais. O ministro Alexandre de Moraes, do STF Supremo Tribunal Federal, teria violado a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ao investigar envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023. É o que aponta uma denúncia publicada pela Civilization Works, organização americana que defende ideais liberais. A Civilization Works é uma organização de pesquisa e causas públicas, com posicionamento em defesa da civilização liberal democrática e crítica ao que considera autoritarismo progressista. A publicação exibe a troca de mensagens que seriam do ex-assessor de Moraes no TSE Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, com outros juízes e auxiliares do ministro, entre eles a chefe de gabinete no STF Cristina Cuzuara. As conversas vazadas indicam que o Moraes teria contado com funcionários do TSE para realizar uma investigação extraoficial sobre os detidos. Por lei, qualquer pedido de dados pessoais deve ser feito pelo Ministério Público ou via autoridades policiais, devidamente justificado e autorizado por um juiz competente.
As unidades internas do TSE não têm autoridade para conduzir investigações criminais ou substituir funções da Polícia Judiciária. Segundo o texto da Civilization Works, a AED Assessoria Especial para o Combate à Desinformação teria começado a operar como uma estrutura paralela de triagem criminal sem qualquer base legal. Equipes sob a direção do TSE, ainda segundo o texto, teriam acessado bancos de dados biométricos do tribunal e vasculhado perfis nas redes sociais, gerando relatórios internos. Certidões produzidas com essas informações nunca foram compartilhadas e submetidas às defesas, nem fizeram parte dos autos, diz a organização na publicação. O texto afirma também que a equipe da AED teria recebido acesso ao GestBio e começado a usá-lo para identificar manifestantes com base em imagens. GestBio é o sistema do TSE que armazena os dados biométricos dos eleitores, como impressões digitais, fotos do rosto e assinaturas coletadas durante o cadastro eleitoral, informações usadas para evitar fraudes e duplicidade de registros. O objetivo dessa busca seria encontrar uma foto recente de cada detido. Depois de associar um nome a um rosto, a equipe teria vasculhado as plataformas de mídia social em busca de postagens que pudessem ser interpretadas como antidemocráticas. As mensagens mostram funcionários recebendo listas informais de detidos diretamente da polícia, incluindo nomes, fotos e números de identidade, sem qualquer cadeia de custódia formal. Em um áudio, um policial federal pediu para manter a confidencialidade porque os dados eram muito procurados. O pedido não era apenas por descrição, revelava a consciência de que o material estava sendo compartilhado fora dos canais legais adequados, diz a publicação. A CNN procurou as assessorias do STF e do TSE para comentar a publicação, mas ainda não recebeu retorno. A questão da prisão preventiva, existe uma regra de ouro que todos os juízes devem seguir, que ela deve ser vista como a última das medidas. Essa é a regra de ouro. Então, eu não defenderia que deveria ser o caso de prisão preventiva, apenas que, a se levar em conta que um juiz entendeu que houve descumprimento, ele pode seguir no acúmulo das medidas cautelares pessoais até se chegar a uma prisão preventiva. Se era ou não o caso, dependeria inclusive da premissa da qual partiu o ministro, que é: houve ou não o descumprimento a partir dessas frases? Isso é uma coisa. Agora, a imposição, como concretamente foi vista na data de ontem, me parece que fugiu a uma regra de taxatividade que o direito processual penal tem que levar a sério. No seguinte sentido, há entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do FTJ, é verdade, existem esses entendimentos, de que um chamado poder geral de cautela é um guarda-chuva para qualquer magistrado resolver problemas que digam respeito à segurança de uma determinada causa penal. Então, se o juiz entende que determinadas condutas colocam em risco a apuração criminal, ele poderia imaginar o que seria adequado naquele caso concreto. O problema é que o Código de Processo Penal sofreu uma importantíssima alteração há mais de 10 anos, a Lei 12.403, dizendo, olha, as medidas cautelares processuais penais são estas e essas. Fora desse parâmetro, não há previsão legal. Mas há o poder geral de cautela, só para ficar claro, porque a divisão dos seus colegas desde ontem à noite é essa, né? Sim. Parte que estranhou, diz o que o senhor está falando, não está no Código de Processo Penal e não está mesmo. Está como substituto à prisão preventiva. Mas, porém, parte dos seus colegas dizem ontem, mas tem o poder geral de cautela do processo penal, no STJ, no STF, que você pode adotar medidas diversas dasquelas que estão no Código previstas na lei. Que não estão previstas na lei. E claro que o senhor está muito claro na sua linha, o senhor discorda de que possa se fazer isso, né? Agora, eu posso só acrescentar mais uma dúvida, por favor, Renato? A questão, o senhor falou da comunicação, manifestação em si, manifestação pública de alguém nas condições em que está o ex-presidente Jair Bolsonaro, alguém investigado, alguém que já é réu. A proibição dessa manifestação está prevista na lei? Não se pode falar? Como é que o senhor pode explicar isso para a gente? A proibição dessa manifestação não só não está prevista na lei, como nas próprias decisões anteriores do próprio ministro Alexandre de Moraes, havia uma autorização, inclusive, para discursos públicos e particulares. Então, o pano de fundo é
a autorização, até pelo ponto de vista constitucional e abstrato, mas do ponto de vista das próprias decisões anteriores. Nenhum dos investigados estava proibido de fazer discursos políticos, públicos ou privados. Então, o senhor chega ao ponto exatamente da minha dúvida ao ler as 20 e poucas páginas da decisão de Alexandre. Porque, como leiga, achei confusa. Então, vamos supor que o ex-presidente Bolsonaro também tenha lido, também tenha achado confuso. Justamente por causa disso. Há uma autorização em que ele diz, expressa de que ele pode dar entrevista ao ex-presidente e pode fazer um discurso público. Ele não podia ir às manifestações porque era no fim de semana. E a medida cautelar obrigava ele a ficar em casa. Portanto, o discurso que se limitou a uma frase, 2 frases, em tese estaria permitido. O fato de que foi ao vivo, foi numa ligação dizendo, olha, está aqui, ele está falando neste momento, também não é, digamos como ele diz, uma gravação prévia com o objetivo deliberado de ser usado nas redes sociais. Na ligação do deputado Nicolas era mostrar para ele, para Bolsonaro, como estava a manifestação pelo vídeo. Isso se encaixa ali, quer dizer, tem coerência, pode discurso, pode entrevista, mas não pode nada nas redes sociais, ninguém pode divulgar. A decisão de não poder divulgar nas redes sociais é para todo o país? É para todo mundo? Então, você lê a decisão, mas eu acho ela confusa, até para alguém que queira continuar mostrando falas do presidente Bolsonaro, como ela vai agir. Pois é, Mônica. Eu acho que esse é um sinal dos nossos dias. Os problemas com os quais nós estamos convivendo têm a ver exatamente com a comunicação, como ela se dá e quais são os mecanismos de coibir eventuais comunicações danosas à convivência pacífica dentro de uma democracia. Eu entendo que esses pontos eles podem fragilizar, inclusive, a própria premissa de desobedecimento das cautelares. É por isso que o meu entendimento, ele talvez seja um pouco contra-majoritário do que nós estamos vendo das notícias, porque me parece que o ministro Alexandre de Moraes se equivocou, seja no momento em que tratou de uma medida cautelar que não é autônoma como se ela fosse, seja na medida em que ele delimitou, ao meu ver, excessivamente o contato e o exercício de comunicação. E, por outro lado, imaginando que foi feito um cálculo político para evitar esse torvelinho político ainda maior, para evitar uma prisão preventiva propriamente, também não foi satisfatória, porque, afinal de contas, ele já produziu um efeito político que com certeza não era o desejado para todos nós brasileiros, que não merecemos isso, inclusive. Eu te pergunto, Lu, porque você tem esse olhar sobre, jurídico, sobre o que pensam os ministros do Supremo, sobre as afirmações, portanto, que foram feitas pelo deputado agora também ao final da entrevista, minimizando esse julgamento sobre o plano de golpe e a tentativa agora da oposição de fazer valer uma anistia, não uma anistia restrita, o que havia sido pensado, né, Uribe? A gente trouxe aqui já, isso estava para ser votado, estava sendo negociado ali com os presidentes das casas, com o próprio Jair Bolsonaro, mas era algo mais restrito para crimes mais brandos diante dessa invasão do 8 de janeiro. Portanto, essas pessoas que depredaram não seriam incluídas, né? Só as pessoas que estiveram na manifestação. Algo nesse caminho estava sendo pensado, claro, com Jair Bolsonaro fora do projeto. Eles iam tentar incluí-lo? Iam, mas era uma tentativa mais adiante em plenário. Agora não, foram para o Vale Tudo. Tudo ou nada, ô Luísa Martins. Como é que tem repercutido tudo isso no Supremo também? Olha, Tainá, desses pontos que eu destaquei aqui, que a gente vai ouvindo a entrevista e vai colocando aqui os principais pontos, né? O que eu destacaria, principalmente, é essa, como você disse, né? A volta a essa pauta da anistia, a um discurso mais severo, eu diria, mais rigoroso em relação a esse ponto, né? Como vocês trouxeram, havia inicialmente a ideia de uma anistia para quem apenas estava ali nas manifestações, estava acampado nos quartéis, mas que não participou ativamente do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes, mas agora já se fala, né, em anistia ampla e restrita para todos os envolvidos do 8 de janeiro. Você perguntou qual a avaliação dos ministros do Supremo.
A avaliação dentro do STF, Tainá Uribe, tem sido a tendência pela condenação, né, pela abertura de ação penal e depois pela condenação dessas pessoas, apenas bastante graves no geral, que chegam aí a 14 anos de prisão em alguns casos. Tem divergências, sim, internas dentro do Supremo em relação a essas penas. O caso da cabeleireira Débora foi um dos mais emblemáticos, né, dos últimos meses. Fux realmente colocou ali a sua divergência e votou por condenar a cabeleireira, mas a uma pena significativamente menor, mas votou para condenar. Ou seja, a responsabilidade dessas pessoas em relação ao que a gente viu na Praça dos Três Poderes, ela é inegável dentro da corte, mas há sim uma margem de discussão a respeito das penas. Agora, em relação ao tema da anistia, a avaliação do Supremo é que a própria progressão das penas vai dar conta de frear essa empreitada, né? Muitos dos condenados já cumpriram ali os requisitos para sair do regime fechado e ir ao regime semiaberto ou própria prisão domiciliar, por exemplo. E os ministros também têm falado que o Supremo, ao condenar, o Judiciário tem ali a prerrogativa de condenar ou absolver. Mas ao condenar, apenas soma as penas ali que são previstas na legislação que foi feita pelo Poder Legislativo. Então, se o Poder Legislativo acha que as penas são severas demais, é preciso que o próprio Congresso reveja então as penalidades que são previstas para cada um desses crimes, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né, golpe de Estado e todas as outras aí que são organização criminosa e todas as outras que são imputadas a essas pessoas que participaram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Um outro ponto que eu queria comentar, Tainá Uribe, é sobre essa tentativa de desvincular o tarifaço ou essas sanções de Donald Trump do ex-presidente Jair Bolsonaro e da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O inquérito que foi aberto no Supremo contra o parlamentar o próprio pedido da Procuradoria-Geral da República para instaurar essa investigação é um papel crucial ali de Eduardo Bolsonaro na interlocução com a Casa Branca e que chegou ao ponto de o secretário de Estado americano primeiro ameaçar sancionar, né, o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades aqui do Brasil, e depois isso se tornou uma realidade e o tarifaço veio nessa esteira, né? Então isso acabou se convertendo em algo positivo pro governo Lula. Afinal de contas, a carta a que Nicolas Ferreira se refere cita expressamente que as investigações sobre Bolsonaro são o principal, né, um dos principais panos de fundo aí para essa ofensiva do presidente americano Donald Trump. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, publicou na rede social X uma crítica à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, que decretou prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira. A autoridade americana disse: os impulsos desenfreados do ministro estão arrastando sua corte e seu país para o território desconhecido de uma ditadura judicial. Seu suposto crime? Aparentemente criticar o ministro Moraes, o que o ministro agora convenientemente caracteriza como uma obstrução da justiça. Moraes decretou a prisão domiciliar na segunda-feira, afirmando que o ex-presidente tem reiterado descumprimento das medidas cautelares. Segundo a decisão, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados, podendo apenas ter contato com pessoas autorizadas pelo Supremo. O ex-presidente continua proibido de usar o celular, direta ou indiretamente, por intermédio de terceiros. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Bom, e por falar em Magnitsky, João, informação que vem ainda ontem à noite, Chiquini deu uma prévia do que você traz para a gente a partir de agora. Conta tudo, João. Pois é, Pitoli, ontem, inclusive, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação em português no X, antigo Twitter, em que critica a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A postagem, que você vai acompanhar aí na tela, afirma que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, abre aspas, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia.
Fecha aspas. O post foi feito após o ministro determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares. O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental escreve o seguinte, abre aspas, impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem Bolsonaro falar. Fecha aspas. Pitoli, eu quero, se você me permite, só emendar com outra informação. Pois não, João. Do Lorival Santana, da CNN, que traz apurações. Sempre o que ele diz na CNN acaba acontecendo. Tem uma fonte muito boa dentro da Casa Branca. Ele diz o seguinte, que a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente de Jair Bolsonaro já era algo esperado pelo governo americano. Diz ainda que o Departamento de Estado, que é esse que eu acabei de ler, tem um plano pronto há pelo menos 2 semanas com respostas pré-definidas para cada ação da Justiça ou do governo brasileiro. O plano prevê ampliar as sanções da Lei Magnitsky, já adotadas contra o ministro Alexandre de Moraes, para os demais juízes do Supremo Tribunal Federal que têm votado a favor das medidas contra Bolsonaro e as redes sociais. Essas sanções congelam os eventuais bens deles nos Estados Unidos e podem se estender também a organizações vinculadas a eles, como bancos nos quais tenham contas, por exemplo. Lorival Santana, da CNN Brasil, escreve o seguinte, o leque de sanções políticas inclui também retirar os vistos de entrada aos Estados Unidos de autoridades do primeiro escalão do Palácio do Planalto, poupando apenas o presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Diante de eventuais reações do STF ou ainda do governo brasileiro, o próximo passo pode ser a retirada das credenciais da embaixadora do Brasil em Washington e a suspensão dos vistos concedidos a cidadãos brasileiros em geral. Olha só a gravidade disso. E aí, Pitoli, nessa questão dos vistos a cidadãos brasileiros, seria imposta uma taxa de $500 para serem renovados esses vistos, ou, em último caso, até a suspensão, ou seja, brasileiros não poderiam entrar nos Estados Unidos. A visão em Washington é aquilo que a gente já tem falado aqui, desde o início do ano. É de que o Supremo Tribunal Federal, em coordenação com o governo Lula, está determinado a não permitir que Bolsonaro influencie nas eleições do ano que vem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vê um paralelo com os problemas que ele enfrentou com a justiça no ano passado e pretende enfatizar essa identificação para demonstrar que a esquerda é autoritária e ele é o verdadeiro líder da causa da liberdade e da democracia. Pitoli. Obrigado, João. Borgo, ingenuidade seria acreditar que o plano norte-americano pararia numa sanção a Alexandre de Moraes. Isso seria ingenuidade. Eles já traçaram tudo, eles já viram todas as possibilidades. Exatamente. Eles sempre estão passos à frente. Exatamente. Então, vem coisa por aí, vem pressão por aí e que venha. Porque o que eles estão fazendo aqui, o Alexandre de Moraes decidiu continuar a fazer, é porque muito provavelmente ele toma a decisão, já estou ferrado mesmo, truco. Agora, nós temos 2 pontos, Borgo, que eu fiz uma pergunta para o Chiquini e vou fazer a mesma pergunta para você. Nós temos 10 ministros do Supremo que ainda não foram sancionados com a Magnitsky, não foram sancionados ainda. 8 já perderam o visto e certamente já sabem das consequências disso, em especial familiar, né? Mas nós temos 10 que ainda não sofreram com a Magnitsky. E nós temos, de um outro lado, 81 senadores. Na conta de quem está hoje o Brasil de volta à normalidade? Então, Pitoli, nós estamos aguardando, como você acabou de dizer, sanções americanas. Com certeza os Estados Unidos eles estão 10 passos à frente. Eles já devem ter mapeado tudo, todas as possibilidades, mesmo porque o Alexandre de Moraes ele sabe que ele não tem mais o que perder, né? Aliás, tem muito a perder, mas ele sabe que irá perder, então ele vai levar o país para o buraco. Tá? E com certeza os Estados Unidos já mapeou todas as possibilidades. Agora, é difícil nós ficarmos esperando somente dos Estados Unidos, nós temos que resolver o nosso problema. Eu faço aqui uma cobrança, eu sei que é difícil, a gente se encontra na rua, é difícil, mas nós temos um deputado federal aqui em Bauru, e eu cobro porque eu sou de Bauru. E é um deputado que diz que faz pré-campanha, que se coloca como representante de Bauru, que olhando as redes sociais dele, o Capitão Augusto, tá? Sabe o que ele fez em relação a tudo que está acontecendo, Pitoli? Uma notinha, uma fotinha que ele colocou aqui, ó, sem nenhum comentário. Esse homem é vice-presidente nacional do PL. Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Antes disso aqui, ó,
Depois de tudo que aconteceu, publicando que ele esteve em Balbinos entregando aqui alguma coisa. E domingo estava com o microfone na mão fazendo pré-campanha. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, conversa com seu vice-presidente, deputado federal, Capitão Augusto. Porque a saída nós temos que ter aqui do Brasil. Os nossos representantes têm que ir para cima, têm que cobrar. Nós temos que cobrar. Não é simples, simplesmente chegar e falar assim pro povo. Não, o povo tem que ir pra rua, pra rua, pra rua. E esses caras aqui que ganham? Hein, Capitão Augusto? Cadê o senhor? Não vai pôr a carinha pra dar entrevista, pra falar, pra ir pra rua, pra chamar pro peito a responsabilidade? E tantos outros, Hamilton Mourão, Sérgio Moro, esses caras que se elegeram por causa da direita, cadê vocês? É uma covardia o que estão fazendo. O povo está indo pra rua. Sebastião Coelho ontem foi um gigante, um monstro de homem, de cidadão brasileiro. Olha o risco, Jeffrey Schickini, um monstro, um homem que tem que ser lembrado pela história. Agora, por outro lado, um bando de covardes, e aqui também eu vou fazer um outro apelo, tá? Vou fazer um apelo aqui ao pastor, ao bispo Hernandes, da Igreja Presbiteriana de São Paulo, tá? E na condição também de presbiteriano e de cidadão brasileiro. Hernandes, eu faço um apelo. O bispo Hernandes, me perdoa. Bispo Hernandes, eu faço um apelo. Ministro André Mendonça, ele prega a palavra na Igreja Presbiteriana. Converse com o ministro André Mendonça. Por favor, por Deus, converse. O senhor tem acesso. Assisto os cultos, minha esposa assiste todos os cultos. Converse com o ministro André Mendonça. Entendo o teu pedido. Por favor. Mas precisar da intercessão de um bispo na vida de um ministro do Supremo, nós estamos ferrados, hein? Mas nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados e muito ferrados. Você tem que esperar o bispo pedir para o ministro do Supremo olhar por nós, é porque a gente está lascado. Pitoli, nós temos que utilizar de todas as ferramentas para salvar o Brasil. Existe o mandado de segurança do Schickini, Dr. Schickini, nas mãos do ministro André Mendonça. Doutor Hernandes, um homem sério, muito sério. Não entendo, Bogo, mas você tem que contar com o bispo para falar para o ministro. Nós estamos contando com os Estados Unidos para tentar resolver um problema interno do Brasil. Entendi. Não tem, nós temos que unir todas as forças. Aos advogados, cobrem do doutor Beto Simonetti. Essa omissão, nós temos que cobrar. Bogo. Aplicação da Lei Magnífica no Beto Simonetti. Aplicação da Lei Magnífica nos donos da Rede Globo de televisão. Não tem.